Livro do Apocalipse, capítulo 5. Irmãos, nós estamos lendo verso por verso, passagem por passagem, e isso pressupõe uma certa continuidade dos sermões. Então não vai dar tempo de argumentar muito sobre os sermões passados, mas no capítulo 4 e 5, antes da leitura, apenas para nós lembrarmos, forma essa segunda visão de João em Apocalipse. A gente viu que as visões, elas não são uma sequência cronológica, é apenas uma sequência de imagens e de visões que João está vendo. A primeira visão, lá no capítulo 1, verso 10, João se vira para ver quem falava com ele, e ele vê o Cristo glorificado, e o Cristo glorificado fala para escrever 7 cartas para 7 igrejas. Então a primeira visão, ela se passa em Patmos. A primeira visão é da perspectiva humana, é da perspectiva da nossa responsabilidade, e dessa perspectiva as coisas estão ruins. 5 das 7 igrejas estão péssimas, e 2 que Jesus elogia estão sofrendo perseguição. A segunda visão, que é no capítulo 4, começando ela, João é arrebatado para o céu, e agora ele vai ver a mesma coisa, os mesmos eventos, não da perspectiva de Patmos, mas da perspectiva celestial. E da perspectiva celestial, João vê um trono. E nós vimos semana passada que isso significa que nós temos 2 perspectivas na realidade. Perspectiva humana, nós somos responsáveis. Perspectiva do céu, Deus é soberano sobre todas as coisas. E nessa perspectiva, no capítulo 4, Deus é louvado como Criador, Ele está no trono. Ao redor do trono, imediatamente após o trono, estão 24 tronos com 24 anciãos. Nós vimos o que são esses anciãos, que no grego, esses presbíteros, eles são uma representação simbólica da igreja que já está no céu. Por quê? Eles estão assentados em tronos. Capítulo 3, Jesus termina com Laodiceia, a última carta, dizendo: ao que vencer, darei que se assente em tronos comigo. Esses anciãos, eles têm vestes brancas. Para a igreja de Sardes, Jesus diz: ao que vencer, darei vestes brancas, ou seja, perfeita santidade. E esses anciãos, no capítulo 4, eles têm coroas. Jesus diz para as 7 igrejas: ao que vencer, dar-lhes-ei a coroa da vida. 24 é o número simbólico dos 12 patriarcas e 12 apóstolos, porque é a totalidade do povo de Deus, Antigo e Novo Testamento ali, louvando a Deus. Então a coisa mais próxima do Deus triuno no seu trono é a igreja. Depois vem os serafins, os anjos. Ou seja, a criação mais próxima de Deus somos nós, e no caso aqui a igreja triunfante lá no céu. E ao redor do trono, João viu 3 coisas: trovões e relâmpagos, que em Apocalipse, lá em Êxodo, simbolizam o julgamento de Deus contra o pecador, ao mesmo tempo em que ele vê os 7 Espíritos de Deus, que é a plenitude do Espírito, o Espírito Sétuplo, que é enviado para salvar. Então no capítulo 4, Deus ele é glorificado como Criador, porque ele julga e salva. E ele julga e salva por quê? Porque existe a realidade do pecado. Só existe julgamento e só existe salvação porque existe pecado. É por isso que a próxima coisa que ele vê no capítulo 4 é um mar de vidro cristalizado diante dele. E a gente vê no capítulo 15 que o mar de vidro, simbolizando o mar vermelho, é um símbolo na Bíblia da maldade, do caos, desse retorno, aquelas águas caóticas de Gênesis 1:2. Em outras palavras, da perspectiva de Patmos, o mal está desenfreado. Da perspectiva do trono de Deus, o mal está cristalizado, o mar está calmo. As trevas estão sob controle, porque Deus reina até mesmo sobre o mar vermelho, até mesmo sobre o caos dos nossos pecados. E aí nós entramos no capítulo 5, vamos fazer a leitura, onde Deus e Cristo são louvados não apenas como Criador no capítulo 4, mas agora acima de tudo como nosso Redentor, o nosso Salvador. Façamos a leitura do capítulo 5 todo de Apocalipse. Após a leitura, eu irei dizer: essa é a palavra do Senhor, e todos que creem respondam com um sonoro amém. E nós vamos orar mais uma vez.
Apocalipse 5 diz assim: no lado direito de quem estava sentado no trono, eu vi um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. E eu vi também um anjo forte clamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? Mas no céu não havia ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou olhar para ele. E eu chorava muito, pois ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisso eu vi em pé entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro que parecia estar morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E ele veio e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então olhei e também vi voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares e milhões de milhões. Eles proclamavam em alta voz: o cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Também vi todas as criaturas que estão no céu, na terra e debaixo da terra, no mar e tudo o que neles existe, dizerem: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam: amém. E os anciãos também se prostraram e adoraram. Essa é a palavra de Deus. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, ecoando a oração de Isaías, nós pedimos que o Senhor rasgue os céus e desça. O Senhor já desceu na encarnação, ó Deus Filho, e o Senhor desceu, ó Deus Espírito, no Pentecostes, mas desça sobre cada um de nós com mais poder, com mais graça, para que nós tenhamos uma maior revelação do amor e da glória de Cristo Jesus. Que nós venhamos a compreender com todos os santos a altura, a profundidade, largura e comprimento do amor de Cristo. Mas esse amor é tão grande e imenso que nós precisamos que o Senhor nos revista com poder no homem interior, pelo seu Espírito. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Opere, ó Deus Espírito, nos dê uma visão pela fé de Cristo e da sua grandeza. Aviva as nossas afeições para que possamos amar o Cordeiro de Deus acima de tudo, e transforma-nos à sua imagem e semelhança. Prostra-nos a cada um de nós diante da sua palavra encarnada, pela sua palavra escrita, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós estamos vivendo numa época onde nós somos esmagados e afogados por promessas de prazeres que no fim das contas não nos dão prazer nenhum. E esse é o grande engano do pecado. O pecado nos oferece migalhas de prazer e de alegria, e quando nós abocanhamos essas migalhas, elas já se tornam podres e amargas na nossa boca, e nós já nos sentimos miseráveis, vazios, inúteis, desgraçados e inúteis.
Então, se um prazer, ao ser abocanhado, ele dá o oposto de prazer, quer dizer que ele não é prazer coisa nenhuma. E nós estamos sendo iludidos, iludibriados por histórias e narrativas de que essas coisas da nossa época nos dão prazer. Por exemplo, o que mais chama a atenção do mundo hoje, no sentido de uma isca para o prazer falso, prostituição, por exemplo, tudo quanto é tipo de imoralidade sexual, ou passar horas e horas nas redes sociais, ou no celular e no computador, tendo ali migalhas de dopamina no nosso cérebro, sempre pedindo por mais, aquilo nos viciando, e no final do dia você não fez nada, você está podre na sua cama, no seu sofá. Dinheiro, poder, fama, tudo isso prometendo para nós prazer, mas entregando na porta da casa dos nossos corações miséria e nada além de miséria. O que eu quero propor para nós nessa manhã é um tipo de prazer que nós não estamos acostumados a pensar nisso como um prazer, exatamente porque nós estamos afissurados por esses micro prazeres que no final das contas não nos dão prazer quando a gente abocanha eles como prazer último da nossa existência, que de certa forma nós podemos desfrutar de algumas coisas da criação de forma legítima e sentir prazer nelas, mas a partir do momento que é o nosso prazer último, o prazer acima de todos os prazeres, isso se torna um ídolo, e o ídolo sempre nos frustra. E existe uma coisa em nós que Deus criou a gente com ela, que a gente não está muito acostumado a pensarmos mais profundamente sobre ela, que é a palavra admiração. O sermão de hoje vai girar em torno disso, o que é a admiração. Se a gente for para a raiz da palavra, ela não nos diz muita coisa, porque em latim, admiração, mirar é olhar, e ad significa para. Então, olhar para alguma coisa nem sempre causa em nós admiração. Eu estou olhando, por exemplo, para esse púlpito, e eu não estou com esse sentimento arrebatador de admiração. Então, o que é admiração? Deixe-me ler uma definição para vocês, um pouco mais apropriada. A admiração, irmãos, ela vai designar um sentimento arrebatador de alegria em nós, que surge da percepção de que algo diante de nós é digno da mais elevada aprovação. Então, quando você coloca os seus olhos sobre algo que tem uma dignidade muito grande, que tem uma excelência muito grande, isso causa em você admiração, isso causa em você uma alegria, uma satisfação ao contemplar aquela coisa digna de ser exaltada. E numa perspectiva humana, nós às vezes admiramos, por exemplo, tudo que evoca a excelência humana. Por exemplo, habilidades atléticas, realizações intelectuais ou criativas, beleza física ou virtude moral. Então, quando você está vendo um atleta, sei lá, um jogo de futebol ou qualquer esporte, você fica admirado pela excelência daquele atleta ao performar aquela coisa. Ou quando você está diante de alguém muito inteligente, ou um artista muito bom, que faz um desenho maravilhoso, você fica extasiado, você fica arrebatado por um senso de admiração muito grande. Ou até mesmo quando você vê alguém com uma virtude moral muito irrepreensível, muito acima da sua, isso causa em qualquer ser humano esse sentir admiração. Mas eu quero levar isso a um passo além ainda. Tem uma mulher do século passado, ela era filósofa e novelista, chamada Ayn Rand. E essa mulher, ela, além de ser filósofa, ela escreveu uma novela muito grande chamada A Revolta de Atlas, em 3 volumes, uma obra muito interessante. E a Ayn Rand, ela vai refletir sobre a admiração. E ela vai dizer, ao escrever a sua novela e depois ao filosofar sobre ela, que a admiração
não por qualquer coisa, mas a admiração por um herói, ela vai causar a mais alta admiração em nós. E ela vai construir a sua novela em torno desse heroísmo, para causar no leitor essa admiração. E ela vai dizer o seguinte: a admiração, ao contemplar, colocar os seus olhos sobre o herói que tem em si a perfeição das excelências da virtude, ela vai dizer, é o mais elevado prazer que o ser humano pode sentir. A Ayn Rand vai dizer que a admiração, esse sentimento de alegria, de satisfação e de ser arrebatado pela beleza e virtude e pelas excelências, não de qualquer coisa, mas de um herói que está ali vencendo por você, é a mais elevada dos prazeres e da alegria que o ser humano pode sentir. Só que ela, como não sendo cristã, ela não sabia o porquê da admiração por um herói perfeito ser o mais alto dos prazeres. Ela não sabia porque Deus criou ela dessa forma e porque que ela chegou nesse insight maravilhoso de que acima de todos esses prazeres temporais, a admiração, a alegria arrebatadora ao contemplar um herói é o mais alto dos prazeres. E João responde porque em Apocalipse capítulo 5 só existe um herói na história, e esse é Jesus Cristo nosso Senhor. Você não é herói, você não é uma heroína, eu não sou herói. Na verdade, em nós mesmos nós somos os vilões, mas redimidos, nós somos levados a contemplar com os olhos da fé a beleza e a glória, a virtude e as excelências desse único, soberano e supremo herói que é o nosso Senhor Jesus. Então o resto do sermão, antes das aplicações práticas, vai ser desnudar para nós Apocalipse 5, para levar-nos a contemplar a infinita excelência de Cristo Jesus, para que o Espírito cause em nós essa admiração, esse louvor e essa satisfação em Cristo Jesus, por e para o nosso Senhor Jesus. Então, em primeiro lugar, verso 1 ao 4, Cristo é digno da nossa infinita admiração, porque Ele é a chave para abrir a história que Deus está desenrolando. Vamos ler Apocalipse 5, verso 1. No lado direito de quem estava sentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. E a gente viu na semana passada que Apocalipse 4 e 5 é todo construído em cima de Daniel 7. E esse livro que é escrito por dentro e por fora, então ele tem um conteúdo completo, simbolicamente falando aqui, ele está perfeitamente selado. E a grande pergunta é: o que é esse livro? O que é esse livro selado por dentro e por fora? João nos responde o que é esse livro no capítulo 6, que a gente vai ver semana que vem. No capítulo 6, nós temos que o desatar desses 7 selos é um julgamento contra o pecado e os seus praticantes. Então, no primeiro momento, esse livro que está na mão de quem está sentado no trono de Deus Pai é o livro que vai desenrolar na história os julgamentos de Deus, que vão culminar lá no julgamento final. Mas não apenas isso, porque o julgamento dos ímpios inevitavelmente e intrinsecamente implica a salvação da igreja. Porque a gente está vendo em Apocalipse, em toda a Bíblia, que qual que é o grande tema da Bíblia? Deus triunfa, é glorificado porque Ele julga, e porque através do julgamento Ele traz salvação. Então Deus é glorificado no julgamento e na salvação, porque Ele é justo, santo e bom. Então quando Ele julga, Ele sempre na Bíblia
salva um povo. Foi assim com Adão e Eva, ele julgou ali, mas já prometeu o evangelho. Foi assim com Noé, foi assim com os egípcios, ele mata os egípcios, salva os israelitas. E foi assim com Cristo, ao matar Jesus na cruz, Deus redime a todos nós. Então, quando esse livro começa a ser aberto aqui no capítulo 6, e os julgamentos de Deus começam a se desenrolar, isso implica a salvação da sua igreja, que está sendo massacrada e perseguida por esses ímpios que Deus está trazendo julgamento. E é por isso que está selado. E aí no verso 2, João vê uma coisa: vi também um anjo forte clamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? E preste atenção, alguém da criação precisa abrir os selos, porque Deus poderia muito bem abrir os selos, mas o anjo fala para João olhar para a criação. Por quê? Porque quando Deus cria Adão e Eva, segundo a sua imagem e semelhança, ele diz para Adão e Eva: dominem sobre toda a criação, debaixo do meu domínio soberano e supremo. Ou seja, é responsabilidade do homem dominar a criação, dominar a serpente, expulsá-la do jardim e trazer o domínio de Deus sobre todo o mundo. Adão não faz isso, ele peca, e agora o livro está selado. Alguém da criação precisa abrir. Um homem precisa tomar esse livro e abrir. E aí tem o grande problema aqui, verso 3: mas no céu não havia ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou olhar para ele. A questão não é apenas que os homens e as mulheres não conseguem abrir o livro, mesmo os anjos não conseguem abrir o livro. Os serafins, esses anjos da mais alta ordem, que estão perfeitamente diante de Deus, louvando santo, 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 dia e noite sem cessar. Quando o livro aparece, o livro do julgamento da salvação, os anjos não conseguem desatar o livro, mas além disso, não conseguem olhar para ele. Ou seja, esse livro, o desenrolar do julgamento da salvação do povo de Deus, é algo tão elevado, tão grande, que os anjos, os homens e toda a criação vira o rosto por causa da sua indignidade absoluta. Ninguém na criação consegue abrir o livro. Esse é o grande problema, essa é a grande dificuldade aqui de Apocalipse 5. Verso 4, João fala assim: e eu chorava muito, pois ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Por que João está chorando aqui, irmãos? Porque se ninguém abrir o livro, o plano de Deus não vai ser concretizado. Se ninguém abrir o livro, os julgamentos de Deus contra a impiedade e a maldade não vão ser derramados. E se ninguém abrir o livro, não há salvação para aqueles que estão colocando a sua confiança em Jesus Cristo, nosso Senhor. E João se desespera, João chora, porque ele olha para os anjos, ele olha para os serafins, querubins, ele olha para a igreja, ele olha para os homens, ele olha para tudo quanto é tipo de criação, e ninguém consegue nem chegar perto do livro. Não existe nenhum passo em direção ao livro, não existe nenhuma tentativa de um vislumbre de canto de olho para o livro. Toda a criação em silêncio em sua indignidade, e João começa a chorar. João começa a chorar. Ninguém foi achado digno. Então aqui nós temos o oposto de admiração. Se a admiração é você colocar os seus olhos sobre a suprema excelência do herói e causar essa satisfação plena na sua alma, quando você tem a ausência de dignidade diante de você, a ausência de excelências, você causa em você desespero.
E João está desesperado aqui. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. Uma implicação absolutamente imediata aqui, irmãos e irmãs, é que nenhum de nós, nenhum anjo, nem o seu papai e a sua mamãe, nem a nossa igreja, nenhuma tradição pode nos salvar. Ninguém é capaz de abrir o livro 7 vezes selado. E a resposta é o verso 5. Então um dos anciãos me disse: não chores. Não chores, João, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Agora aparece para nós o Evangelho, a boa notícia. Não chore, João. Por quê? Porque existe na criação, ou seja, Deus que se fez carne, que se fez homem. Este homem, ele venceu. Então, para abrir o livro, precisa-se de uma vitória sobre os poderes do mal, o pecado, o diabo, a morte, as tentações do mundo, e ninguém conseguiu vencer. Mas o ancião aqui diz: João, não chores. Da criação, o nosso capitão da salvação, o nosso herói, o nosso rei, ele venceu como homem. Ele triunfou sobre o pecado, sobre as tentações, sobre o diabo, e ele venceu a própria morte ao morrer. E ele é chamado de leão de Judá, vindo lá de Gênesis 49, quando Jacó, no seu leito de morte, ele olha para Judá e diz: de Judá vai vir o leão, que vai reinar com o cetro sobre todas as nações. Mas ele também é o cordeiro que foi morto por nós. Então aqui, nesses primeiros versos aqui, irmãos, nesse drama todo que é construído para nós, essa narrativa, Jesus é a única chave que destranca os mistérios da história, da economia da salvação, e ele é o único digno de trazer 2 coisas: julgamento contra o pecado e os pecadores, e salvação para a igreja. Ele, como homem, ele pega o livro do trono do Pai e ele começa a desatar os selos. Isso é o capítulo 6 que a gente vai ver semana que vem. Ele começa a desatar os selos. Ele não é apenas digno de olhar para esse livro, mas ele é o único capaz de desatar os selos. Por quê? Porque ele venceu para isso. Então nós estamos diante do supremo, infinito e perfeito herói, que não apenas como Deus, mas principalmente como homem, toma o livro, desata os selos, e por isso o que vai ser desenrolado daqui em diante, especialmente verso 11 ao 14, ele é digno de eterna e infinita admiração por nós, pelos anjos, por toda a criação, porque ele é a chave para destrancar o plano de Deus de julgar e salvar toda a criação. Ele é infinitamente digno da nossa adoração e do nosso louvor. Os anjos, os serafins, querubins, as miríades e miríades de anjos que existem, eles estão lá adorando o que está no trono do capítulo 4, mas de repente eles olham para uma criatura, para um homem, para um cordeiro, e ao olhar para esse ícone, para esse herói, eles sentem infindável admiração, alegria, satisfação, e a única coisa que move eles, a única resposta é adoração ao que está assentado no trono e a esse cordeiro. Seja o louvor, honra, glória, poder, majestade, sabedoria pelos séculos dos séculos. Amém. Então, em primeiro lugar, Jesus é digno de infinita admiração e adoração, porque Ele é a única coisa, Ele é a chave que destranca o plano redentor e de juízo de Deus para toda a criação. Em segundo lugar,
Jesus, ele é infinitamente digno de eterna admiração e louvor, por causa da completude das suas excelências, e por causa da diversidade dessas excelências na sua única pessoa. Eu vou explicar o que isso significa. Vamos ler versos 5 e 6 de novo. Apocalipse 5, versos 5 e 6. Então um dos anciãos me disse: não chores, pois o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisso eu vi em pé, entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro que parecia estar morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então o ancião anuncia: João, o leão de Judá venceu. E aí quando João vai procurar onde está esse leão, ele não vê um leão, ele vê um cordeiro que foi morto, que parecia estar morto. E esse cordeiro tinha 7 chifres. Chifre na Bíblia é um símbolo de poder. Na cultura bíblica antiga, o chifre, e aí é muito fácil a gente pensar como se chegou a esse símbolo, porque você tem ali os bodes, os touros, como animais fortes, usando seus chifres ali para atacar. Então, numa cultura mais agrícola como essa, o chifre é um símbolo de poder. Então, o cordeiro, simbolicamente, ele tem 7 chifres, o que significa onipotência. 7, perfeição. Chifre, poder, ele tem todo o poder. E ele tem 7 olhos, onisciência. E essa onisciência é exercida no Espírito Cétuplo que é enviado em toda a terra, mostrando a unidade entre Deus Filho e Deus Espírito em um só propósito de salvar o seu povo e julgar os seus inimigos. E nós temos uma imagem completamente paradoxal aqui, completamente oposta. Nós temos um leão e um cordeiro. Nós temos o rei dos animais, o predador por excelência. Leão é o animal que mais aparece no Antigo Testamento. 150 vezes o leão aparece. Quando ele aparece de forma simbólica, ele é esse símbolo de força absoluta. É aquele que impõe e que mata, e que é o predador, e que ninguém pode como o leão. E por outro lado você tem um cordeiro, o animal mais manso, mais indefeso, mais fraco, mais insignificante, que era morto por nada, para fazer lã, para fazer roupa. E você tem essas duas imagens unidas e aglomeradas, amalgamadas, casadas em uma única pessoa. E essa diversidade de imagens opostas que João vê em Jesus, nesse herói que está no trono, e na verdade ele também está entre os anciãos, está entre a igreja como o mediador, essa diversidade de virtudes e excelências em Cristo é o que vai causar depois adoração. Porque o que toda a criação louva no final desse capítulo? Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja a adoração completa pelos séculos dos séculos. Deixa eu destrinchar um pouco para vocês a diversidade maravilhosa das excelências de Cristo para nós. Primeiro, Cristo ele é infinitamente exaltado e infinitamente humilhado. Como leão de Judá, como rei dos reis, ele tem uma exaltação infinita. Assim como o leão é o animal mais exaltado dos terrestres, Cristo, como leão de Judá, ele tem uma infinita exaltação, tanto que ele está no trono com Deus, e nada é mais exaltado do que este leão. Ao mesmo tempo em que ele tem infinita exaltação, ele também tem uma infinita humilhação. Como cordeiro, ele foi morto por nós. Na cruz ele foi cuspido, zombado, humilhado, e a cruz é o momento climático, supremo, de humilhação na história da humanidade.
Mas não somente isso, em Cristo também há uma perfeita justiça e uma perfeita graça. Como o leão que julga, Cristo não falha na sua justiça, Ele executa os julgamentos de Deus. Ele não é frouxo, Ele não é corrupto, Ele é o juiz de toda a terra, e Ele julga como leão com justiça. Mas ao mesmo tempo, como cordeiro, Ele traz uma perfeita graça e salvação para nós. Em Cristo há uma incompreensível glória e uma incompreensível infâmia. Como o leão, ele tem uma glória tão elevada que arrebata toda a criação, porque é a própria glória de Deus manifestada neste leão de Judá. Mas como cordeiro, ele também tem uma incompreensível vexame, vergonha. Ele é despido dessa glória. Lá em Filipenses 2 Paulo fala isso. E ele é entregue à infâmia e à difamação, não somente na cruz, mas ao longo da história. Cristo é difamado e odiado por aqueles que não se dobram aos seus pés. Cristo tem uma imensurável majestade e uma imensurável mansidão. Ele, como leão, ele é rei. Ele tem uma majestade divina, mas como cordeiro, ele exerce essa majestade de rei em uma infinita mansidão. O cordeiro, ele simboliza essa mansidão. É um animalzinho que vai para abatedouro sem gritar, sem espernear. Ele apenas mansamente aceita o seu destino, e Cristo mansamente suporta cada um de nós. Porque se ele é apenas leão, ele devoraria a mim e a cada um de nós por causa dos nossos pecados. Mas ele é ao mesmo tempo um cordeiro com uma mansidão infinita e imensurável. Cristo tem total igualdade com Deus e uma total reverência a Deus, como leão e como cordeiro. Cristo tem uma inigualável dignidade de tudo o que é bom, ao mesmo tempo que ele tem uma inigualável paciência em seus sofrimentos. Ou seja, Cristo, como aquele que nunca pecou, como o leão de Judá, o filho de Davi, perfeito, ele é digno de tudo o que é bom aconteça com ele. Mas por ele tomar nossos pecados na cruz e sofrer a ira e a condenação de Deus em nosso lugar, como cordeiro, ele tem essa inigualável paciência debaixo dos sofrimentos. Em Cristo há domínio absoluto e obediência absoluta. Como leão, ele é soberano, é ele que desata. Tudo que acontece na história é porque ele, como leão, desata os selos. Ao mesmo tempo que, como cordeiro, ele é perfeitamente obediente à vontade do Pai. Cristo é plenamente autossuficiente e confia completamente em Deus. Como o leão de Judá, ele não precisa de nada, nem de ninguém, nem dos anjos, nem de você, nem de mim. Ele não precisa da criação, ele é autossuficiente em si mesmo, ao mesmo tempo que, como cordeiro, como homem, ele confia plenamente em Deus, ele depende completamente de Deus. Então João, irmãos e irmãs, ele está descrevendo para nós aqui a diversidade absoluta e perfeita de Cristo, como Deus e homem, como leão e como cordeiro. E ao descrever tudo isso, a sua exaltação, justiça, glória, majestade, divindade, dignidade, domínio, soberania e autossuficiência de um lado, e por outro lado, humilhação, graça, infâmia, mansidão, reverência, paciência, obediência e confiança em Deus, ele está colocando para nós o objeto mais elevado de admiração, que é Cristo Jesus. E nós temos tudo isso em toda a história do Deus homem.
Na sua encarnação, ele nasce numa manjedoura pobre, e os reis magos dizem: onde está o nascido rei dos judeus? Ele é leão e cordeiro naquela manjedoura pobre. Como o homem perfeito, ele é aquele que o pessoal gritava: filho de Davi, que é sinônimo de leão de Judá aqui. Filho de Davi, rei, tenha compaixão de mim. Ao mesmo tempo que ele diz: vá, a tua fé te salvou. Na cruz, ele é o cordeiro que foi morto, ao mesmo tempo em que ele é o leão que esmaga a cabeça da serpente e vence os nossos pecados e domina na cruz. O apóstolo João, nos evangelhos, ele diz a mesma coisa, em outras palavras. Cristo o tempo todo, em João nós lemos hoje, diz: quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Quando eu for levantado, vocês vão crer em mim. Quando eu for levantado. E ser levantado é ser exaltado. Só que ser exaltado não é apenas ressurreição e ascensão, é na cruz. Quando o Filho de Deus é crucificado, não é apenas o ponto mais baixo de humilhação, mas é também o seu ponto mais alto de majestade e elevação. Porque ele é levantado no madeiro, e nós olhamos para ele como sendo um morto, mas ali na cruz, com uma resignação absoluta, ele está levando os nossos pecados, esmagando a serpente e trazendo salvação para nós. Ele é leão e cordeiro quando ele ressuscita e assenta à destra de Deus. Como leão, ele governa sobre tudo, mas ele ainda governa com graça. E quando ele voltar, ele é um leão que devora os seus inimigos, e um cordeiro que chama a sua igreja e diz: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, porque você creu em mim. Existe essa infinita imagem das mais elevadas excelências, da mais alta dignidade, numa só pessoa, Cristo Jesus, nosso Senhor. Terceiro e último lugar, antes nós vamos para mais 3 aplicações práticas. Jesus é digno de infinita admiração, porque ele comprou para Deus pessoas de todo o mundo. Vejam comigo, Apocalipse 5, verso 7. Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. E logo que pegou o livro, os 4 seres viventes, os serafins, os 24 anciãos, a igreja no céu, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa. A harpa é o principal instrumento de Davi louvar. Então, estavam preparados para louvar. E taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então Jesus é digno de infinita admiração de toda a criação, porque ele venceu para abrir o livro dos planos de Deus, por causa das suas infinitas e diversas excelências e perfeições, e isso tudo exercido para nos salvar. E ao salvar pecadores miseráveis, blasfemos, indignos, malditos e condenados como eu e vocês, ele precisou ser leão e cordeiro, morrer por nós. Mas preste atenção no movimento do texto. Toda a criação está louvando este leão cordeiro, porque ele morreu e comprou para Deus pessoas de tudo quanto é tipo de língua, nação, cultura, época e história. Ele comprou indaiatubanos do século 21, e ele compra essa multidão incontável para Deus com o seu sangue. Ele não somente nos compra,
Ele não somente nos tira do Egito com o seu sangue, Ele não somente nos tira da escravidão do diabo, do pecado e da morte, Ele nos transforma. Ele pega você, que era servo do pecado e do diabo, e faz de você rei e sacerdote, rainha e sacerdotisa, para reinar com Ele na nova criação e adorá-lo como sacerdote pelos séculos dos séculos. Seria já uma infinita graça e um infinito objeto de admiração e louvor se Ele apenas tivesse não nos julgado, se Ele apenas tivesse pagado pelos nossos pecados e nos deixado num lugar neutro, num purgatório que a Igreja Católica inventou que existe. Isso já seria infinita graça e uma infinita admiração. Mas não, Ele pega você e te faz rei e sacerdote, acima dos anjos, acima dos serafins. Você é colocado diante do trono de Deus, e não há nada na criação mais elevado do que a igreja redimida pelo sangue do Cordeiro de Deus. Qual que é a implicação disso para nós caminharmos para o fim? 3 coisas. No meio dessa admiração absoluta por toda a criação, por causa das infinitas excelências de Cristo, a igreja aqui está fazendo 3 coisas. A igreja simbolizada aqui pelos anciãos, o presbítero em grego, o ancião, o presbítero é aquele que lidera e representa a igreja. Primeira coisa, verso 5 de novo, vamos voltar, verso 5. Um dos anciãos me disse: quando o último apóstolo vivo se desespera, arrebatado por essas visões do céu, reagindo ali apenas o que ele está vendo de imediato, ou seja, ninguém é capaz de abrir o livro, é a igreja que lembra João do Evangelho. O papel nosso da igreja é proclamarmos o Evangelho até para nós mesmos. Para quê? Para que nós não percamos a visão da admiração do Cristo exaltado e não nos desesperemos por causa dos nossos pecados ou por causa da desgraça que está o mundo. A igreja que fala: não chores, João. João sabia de tudo isso. João, já velho em Pátimos, o último apóstolo vivo, um dos fundamentos da igreja, da nossa fé, ele escreveu um evangelho maravilhoso, escreveu 3 cartas. Ele sabe que Jesus é o leão de Judá, ele sabe que ele é o Cordeiro de Deus. Ele começa o evangelho assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João capítulo 1. Não tem nenhuma novidade para João aqui, mas diante da circunstância, João simplesmente se esquece e começa a chorar. E se João se esquece, quanto mais eu e você, meus irmãos e irmãs. Portanto, a igreja lembra os seus membros das excelências de Cristo, para que nossos olhos estejam nele, e a nossa admiração, satisfação, alegria, adoração esteja em Cristo. Um dos anciãos me disse: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os selos. A igreja é a comunidade da admiração plena de Cristo e que proclama essas excelências para que ela mesma e o mundo possa admirá-lo de forma redentora. Segundo lugar, a igreja ora. Aqui no verso 8 nós temos taças no céu, e lá estão as orações dos santos. Ou seja, cada palavra que você ora, por mais que pareça que ninguém está te ouvindo, às vezes você está em pecado, parece que o céu é de bronze, o chão é de ferro, parece que você está falando sozinho. Cada oração que um cristão verdadeiro faz é entesourada no céu, e isso está diante de Deus. Tanto, irmãos, que o que vem depois no capítulo 6, que é o desatar dos selos, a igreja que está no céu, que foi morta na terra,
ela está também orando, dizendo: até quando, ó Deus, o Senhor não vai julgar os ímpios que estão massacrando a sua igreja? E os julgamentos que vêm depois são uma resposta da oração dessa igreja que já está no céu, e uma resposta de oração nossa. Então é o nosso papel dizer: Senhor, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim como ela está sendo feita nos céus, no trono, que ela seja feita aqui na terra. E isso implica julgamento e salvação. A igreja ora diante do trono, diante da perspectiva da soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas, e que tudo acontece porque Ele quer, decreta, manda e executa. Nós oramos, e é por isso que a gente ora. Se Deus não é soberano, se Ele não está no controle, não adiantaria uma palavra para Ele. Se Senhor, faça a sua vontade, Ele diz: olha, não depende de mim, depende de você, criatura insignificante, fazer o que eu quero. Então por que eu vou orar? Eu vou orar para mim, eu vou orar ali para meus irmãos, eu vou orar para o Fernando, faça alguma coisa. Não, na perspectiva bíblica, porque Deus está no trono, reinando sobre tudo e todos, nós oramos e submetemos a nossa vontade à vontade dEle. Terceira e última coisa que a igreja faz: a igreja adora. Verso 11: os anciãos, cujo número era de milhares e milhares e milhões de milhões, começam a louvar o Cordeiro. E o verso 14 termina assim: os 4 seres viventes diziam amém. Os anciãos, a igreja, também se prostrava e adorava. A nossa função maior como igreja, como seres humanos redimidos, é adorarmos o Cordeiro de Deus. O que vocês querem do seu Salvador que Cristo não tenha de forma infinita e perfeita e completa? Nele nós temos todas as coisas. Nele todas as virtudes, toda a vitória sobre o mal, todas essas excelências divinas e humanas estão concentrados nele. E o que ele pede? Creia em mim. E a fé é esse olhar, é essa admiração pela glória e beleza infinita de Cristo. Isso é fé, não é uma obra, não é uma coisa que você faz, é você estar contemplando, espiritualmente falando, a glória, o poder, a suficiência de Cristo em salvar você. Não é você olhar para você mesmo, para a igreja, para qualquer outra coisa, porque ninguém foi achado digno de olhar para o livro. Fé é essa admiração. Nós somos feitos para admirar a suprema grandeza do nosso herói, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E quando Ele voltar, para nós encerrarmos, a gente pensa: bom, o leão é mais para o julgamento, o cordeiro é mais para salvação, mas não, a coisa toda é complexificada em Jesus. Porque se você não se dobra diante de Cristo pela fé, Apocalipse 6 diz: os ímpios clamam pelas rochas que caiam da sua cabeça. Para quê? Para escondê-los da ira, não do leão, do cordeiro. Para escondê-los da ira do cordeiro. Então Jesus, como um cordeiro, mesmo como um cordeiro que foi morto, Ele vai derramar a sua ira sobre você, se você não se prostrar em admiração a Ele pela fé. Mas por outro lado, como o leão, para aqueles que se prostram diante dele, Ele é um cordeiro, mas Ele também é um leão que nos protege e nos guarda do maligno, e que reina. É um leão que nós abraçamos. Essa é a imagem que Lewis constrói lá nas Crônicas de Nárnia. Um leão manso, resoluto, justo, firme, santo e perfeito. E ele, como cordeiro e como leão, diz: venham a mim,
e de maneira nenhuma eu vou lançar fora quem vir a mim em fé de admiração e me glorificar. Vamos orar? Tenha uma momento de oração silenciosa. Corra para Cristo pela fé. Ele é suficiente para salvar cada um de nós. E hoje eu vou orar para encerrar o sermão. Senhor, se por um acaso, por uma loucura, nós olharmos e admirarmos qualquer coisa na criação acima do Teu Filho, dê-nos desespero, tristeza, miséria, vazio, porque nada na criação pode abrir o livro ou olhar para Ele, nada pode nos salvar além de Cristo Jesus. Deus Espírito, pregue o Evangelho, essas boas notícias para nós diariamente, através da Sua palavra. Dê-nos esse fascínio, arrebate as nossas afeições pela glória de Cristo. Que tudo seja visto a partir da perspectiva do trono e do Cordeiro que está no trono. Próstrenos a todos nós. Perdoe os nossos pecados pelo sangue de Ti mesmo que foi derramado na cruz. Faça-nos reis e sacerdotes. Nós venhamos a reinar pela cruz e a servir o mundo como luz e sacerdotes. E na nova criação, nós vamos reinar e servir de forma plena. E como nós vimos na semana passada, nós possamos lançar nossas coroas aos Teus pés. Receba louvor de nós. Mas, Senhor, nós só vamos Te louvar quando nós contemplarmos e admirarmos a Sua glória e majestade. Revela-se a nós, portanto, ó Filho de Deus, pelo Seu Espírito na Sua palavra. Em Teu nome oramos.